Pois bem, meus amigos, os memes sobre o ministro Tachad estão se proliferando exponencialmente na internet. A coisa tomou proporções tão gigantescas que os memes são sucesso até na bolha da esquerda. A Folha do São Paulo fez uma matéria para comentar o assunto e um desses memes foi parar em nada mais, nada menos do que um outdoor na Times Square. Isso mesmo. Parabéns, ministro Tachad! Você finalmente superou o título de pior prefeito de São Paulo e agora ganhou o mundo. É um vexame internacional. E é óbvio que eu preciso comentar esse assunto com vocês, mostrar essas pérolas da internet, mas não é só isso, porque Lula veio e também comentou sobre o assunto reforma tributária, mostrando que o atual governo está mais por fora que bunda de índio quando o assunto é a situação econômica da banana. E de quebra eu vou comentar com vocês sobre uma pequena lambança, ministro Xande. Foi bem pequenininha, eu vou comentar, mas é com todo respeito e eu só vou ler o que saiu na internet sobre o senhor. Então, meus amigos, se vocês já gostaram das pautas do vídeo de hoje, me ajuda a espalhar essas informações, curtindo, comentando e principalmente compartilhando o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face e de Zap, dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal e se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha pra mim. Pois bem, feita a introdução, vamos à pauta de hoje. E vamos começar com a lambança vinda diretamente da nossa Suprema Corte. O caso começou ali por volta da 1 da tarde, eu fui lá e printei esta matéria aqui da coluna do Paulo Capelli falando que Moraes proíbe ramagem de contato com investigados. O ministro Alexandre de Moraes proibiu o candidato Alexandre Ramagem, ex-chefe da ABIN, de ter contato com Bolsonaro e Valdemar Costa Neto. E aqui ele explica, que o Ramagem não pode ter contato com essas pessoas porque teve aí uma decisão do STF no âmbito do inquérito que investiga a existência daquela história da BIM paralela. Eles ainda estão nessas. A notificação foi oficializada pelo gabinete de Moraes nesta terça-feira, dia 17, e altera significativamente o cenário eleitoral na disputa pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Na próxima quinta-feira, dia 18, estava agendado um ato de Bolsonaro e Ramagem na capital fluminense. E aí eu não sei o que é que aconteceu, que essa matéria sumiu do ar, ficou fora do ar por um tempo. Depois o Paulo Capelli voltou com a reportagem e falou que a informação estava correta, porque isso aqui foi uma bomba atômica na internet, Imagina, na véspera da eleição, o principal cabo eleitoral do Ramagem não vai mais poder se encontrar com o Ramagem e o Ramagem também não vai poder falar com o presidente do partido. Situação complicada. O Paulo Capelli conferiu, veio de novo dizendo que a informação estava correta e logo depois disso, às 15h10, ele publica essa outra matéria aqui. STF volta atrás e informa que Bolsonaro e Ramagem podem se comunicar. Alexandre de Moraes proibiu o candidato Alexandre Ramagem, ex-chefe da ABIN, de ter contato com investigados no caso da ABIN paralela. Então, alguém no gabinete do Xande, porque o Xande é perfeito, ele nunca erra, alguém tentando sabotar o ministro fez essa pequena confusão que gerou burburinho, E aqui ele está explicando que inicialmente ele estava proibido de ter contato com todos dessa investigação, mas acabou voltando atrás. Menos mal, mas vamos para o que nos interessa, porque deu ruim pro Haddad. Deu ruim, o povo tá percebendo que a gasolina tá mais cara, a luz tá mais cara, a gente vai no supermercado, cada vez traz menos coisa com o mesmo dinheiro. E isso que a reforma tributária nem começou. Então já tá ruim a situação e a gente tem ouvido especialistas que eu vou mostrar aqui para vocês, cada vez trazendo uma notícia pior do que a outra, e o brasileiro, ele sabe rir da própria desgraça. Estão fazendo memes excelentes e vem a Folha do São Paulo com a seguinte manchete:
Haddad vira meme como ministro Tachad nas redes. Aprovação de jabuti que tributa compras internacionais de até $50 é combustível para memes em que ministro é taxarel, taxa humana e o taxati taxa lá. E aqui eu trouxe alguns. Eu peguei só alguns que é para o vídeo não ficar muito comprido. Temos aqui o novo filme Vá Taxar, o caminho da tributação. Uma música também. É preciso taxar as pessoas como se não houvesse amanhã. E esse outro aqui é do cinema nacional, ó. O Homem que Taxava. Sensacional. E também eles começaram a colocar a cara do Haddad em algumas pessoas. Aqui nós temos a Luísa taxando. E, gente, até eu tô na brincadeira. Eu sou a professora Paula Taxiza. E aí, depois desses memes, que é o meme da taxa humana, foi parar na Times Square. Quando eu vi esse artigo aqui, eu não acreditei. Eu só acreditei quando eu vi o vídeo. E é claro que eu trouxe as imagens para vocês. E para mostrar superioridade, o Tachad fez a pior coisa que ele poderia ter feito. Ele respondeu, e respondeu de uma forma super absurda. Olha só a matéria da Folha. PT diz que memes de Tachad não preocupam. Não preocupam. E que o ministro ficará conhecido por reduzir impostos. Isso sim é o que eu chamo de meme. O secretário de comunicação, seu Gilmar Tato, afirma que aumentos aconteceram contra os super ricos. Então tá, né? Então vamos aqui ao que tá saindo na mídia, ao que os especialistas da velha mídia, né, estão falando sobre isso. Aqui, matéria da Folha de novo. Reforma tributária vai aumentar o preço do aluguel e da casa própria, e quem está dizendo isso é o próprio setor. Entidades defendem redutor de 60% da alíquota para que haja a manutenção da atual tributação de imóveis e lotes. A Fazenda nega o aumento de impostos. Para o seu Tachad, que estudou 2 meses de economia, não vai aumentar. Esse pessoal que é do ramo imobiliário não entende nada. Gazeta do Povo. Médicos e profissionais de saúde vão pagar 21,5% em imposto com a reforma tributária. Será que vai aumentar o preço das consultas? Ou é como a Janja falou, né? O aumento é para os médicos e não para o paciente. O aumento é para a Shein e não para as blogueirinhas. As blogueirinhas já acordaram para a realidade. Estão compartilhando os memes do Tachad. E os advogados? Advogados podem pagar o dobro de impostos com a reforma tributária. Parabéns, seu Tachad. O senhor está comprando muitos inimigos. Aqui, ó, isso daqui não é sobre a reforma tributária, mas é a atual situação. Todo mundo que vai no mercado sabe que aumentou o preço de tudo. A gente consegue sair cada vez com menos sacolas do mercado. E também aumentou o preço da luz, o preço da água, o preço do ar que a gente respira. Tudo tá mais caro. E aqui o aluguel, antes da reforma tributária, que vai tornar tudo mais caro, já subiu 8 vezes mais que o IGPM neste primeiro semestre, tá dizendo aqui a matéria do Estadão. Aí eles falam aqui onde foi a alta. Imóveis de um dormitório foram os que tiveram a maior alta no aluguel. No geral, rentabilidade média para os proprietários foi de 5,94%. E eles não param um único minuto. Aqui o Padilha, ó. Imposto de empresas pode aumentar para compensar a desoneração da folha. Segundo o ministro, a elevação da contribuição sobre o lucro líquido em 1% seria para todos os setores. E é isso daqui que me deixa com mais raiva, porque toda vez que falam em algum tipo de vitória, né, a manutenção da desoneração da folha de pagamento, a isenção de imposto na cesta básica, não vem uma compensação assim, o governo vai gastar menos porque vai ter menos dinheiro. Não, eles viram o canhão para outro lado e pensam de quem nós vamos
tirar essa grana? De qual setor que nós vamos aumentar a taxa para compensar isso que a gente perdeu aqui? Então, assim, não tem nenhuma vitória para o povo. O povo está só se ferrando a cada minuto dessa reforma tributária. E aí, o Haddad está colocando a culpa nas redes sociais. Isso tudo que eu falei para vocês aqui, não tem nada a ver. Aqui, ó, Veja Negócios. Haddad atribui má avaliação da economia à desinformação nas redes sociais. Não são todas essas matérias que eu mostrei para vocês em veículos da grande mídia, né? Se for fake news, quem está fazendo fake news é o Estadão, Folha de São Paulo, a CNN. Não é nada disso. O problema é a desinformação nas redes sociais. Ministro cita dados de emprego, inflação e surpresa em indicadores como varejo e afirma que há desafio comunicacional a ser vencido. E aí o Lula já vem com a solução, né? Como sempre, a tal da regulamentação das redes sociais. E a matéria nova, ó, de ontem, no jornal O Globo. Lula pede regulação de redes sociais e diz que Big Techs não podem ganhar dinheiro disseminando mentiras, porque tudo que eles não querem é que a gente continue falando a respeito das informações que estão saindo na mídia. Nós estamos comentando o que a mídia está noticiando. Se nesse vídeo tiver alguma fake news, foram os jornais e não a internet que produziu essa fake news. E aí começa a desgraça total, né? Blog do G1 do seu Valdo Cruz. Eu sempre pego aqui os da extrema imprensa que é para não ser acusada de fake news. Então, o seu Valdo Cruz está dizendo que vai ter um bloqueio de verbas, que é inevitável e que deve atingir 10 bilhões de reais, diz a equipe econômica do Planalto, a equipe do Tachad. E da onde é que vai sair esses 10 bilhões? Peguei só o trecho aqui da matéria que diz o seguinte: os primeiros cálculos do governo indicavam a necessidade de um corte ainda maior, na ordem de 21 bilhões. E como que saiu de 21 bilhões para 10 bilhões? Né? Metade. O que aconteceu? Para evitar um impacto desse tamanho, dos 21 bilhões, o executivo decidiu antecipar algumas medidas de redução de gastos. Qual que é o gasto que eles vão reduzir? Entre eles, a revisão das bases de dados da Previdência Social e do benefício de prestação continuada para combater as irregularidades. Estamos falando aqui de pessoas, benefício de prestação continuada, extremamente pobres, né, que ganham um benefício de um salário mínimo. É dessas pessoas mais pobres que será feito o corte, né? Então, vai vendo. E eis que vem o sapo cachaceiro com a seguinte declaração: Lula diz que ainda precisa estar convencido se necessita cortar gastos. Ele ainda não se convenceu. O presidente disse que não é obrigado a cumprir meta fiscal estabelecida se houver coisas mais importantes para fazer. Que momento. Se tiver alguma coisa mais importante, ele não precisa cumprir, ele ainda não está convencido. Que coisas mais importantes será que teria aí o nosso querido, excelentíssimo presidente para fazer? Será que são os voos com o jatinho da FAB? Porque isso aqui sai dos nossos impostos, né? E custa bem caro. E, aliás, tá aqui a matéria do Diário do Poder, os voos de ministros em jatinhos batem recorde em junho. Em junho, um mês. Vamos ver os detalhes dessa matéria. Este ano, até agora, o total já superou 930 viagens. Estamos falando de viagens de jatinho. O total de voos realizados por autoridades do governo Lula e pelos presidentes dos poderes em jatinhos da Força Aérea Brasileira bateu recorde para um único mês. Segundo os dados da FAB, foram 271 apenas no mês passado. Em maio, por exemplo, foram 85 voos. Este ano, até agora, o total já superou 930 viagens. O presidente da nossa Suprema e Magnânima Corte, senhor Luiz Roberto Barroso, foi quem mais viajou em 2024. Logo ele que disse se preocupar tanto com os pobres, né? Até o momento ele requisitou os jatinhos da FAB 71 vezes. 71 vezes. Vamos adiante.
O presidente da Câmara, o seu Arthur Lira, também não ficou para trás, até porque tá para acabar o privilégio do Lira, né? O reinadinho dele vai só até o fim do ano. Ele tem 65 viagens nas asas da FAB, enquanto o Haddad, o ministro da Fazenda, o senhor Tachad, que quer cobrar imposto da pobre da blogueira da Shein que compra até $50, viajou de jatinho da FAB 58 vezes. Os jatinhos da FAB são um dos principais luxos reservados apenas às mais altas autoridades da República e seus convidados. Esse total não leva em conta as viagens de Lula no Airbus e outros jatos da FAB, assim como voos do vice Geraldo Alckmin. Então, essa contabilidade dos 930 voos do jatinho da FAB ainda tem mais o custo de bilhões de Lula e Janja com lua de mel pelo mundo, e ainda tem mais os custos do vice que não entram nessa conta aqui. Será que não era melhor cortar esses gastos? Não pode mais ter voo de jatinho da FAB assim para todo mundo. É só ali o presidente, o resto, se quiser que voe de voo comercial. Por que eles não podem se misturar aos meros mortais? Por que o pobre tem que continuar pagando a taxa de imposto mais alta do mundo para sustentar essa vida nababesca? E só para vocês terem uma ideia. Peguem a calculadora, eu não vou nem fazer o cálculo aqui porque vocês vão desmaiar. Mas assim, sentem, bebam uma água e façam os cálculos. Peguei como base a coluna do Guilherme Amado, porque Guilherme Amado é da esquerda, é do Metrópolis, e ele jamais irá produzir fake news. Então, segundo o Guilherme Amado, só um voo de jatinho da FAB pode custar 70 mil, e isso estimando por baixo, porque em maio de 2023, lembrando que essa matéria aqui é de 2023, com certeza é bem abaixo do que está hoje, né? A gente sabe aí que a querosene de aviação também aumentou, e todos os custos referentes a tudo na vida do brasileiro aumentou. E aí, em maio, o Estadão fez uma matéria, em maio de 2023, sobre o ministro dos Cavalos. Lembra que ele pegou um jatinho, foi para São Paulo, um jatinho da FAB foi para São Paulo, aí tinha ali alguns compromissos, mas a maioria eram compromissos de agendas pessoais. Esse voo que ele fez, só este, custou 130 mil. Dava para construir uma casa do Minha Casa Minha Vida, com certeza, para colocar uma família para morar, dar um teto, uma dignidade para as pessoas mais pobres que eles dizem defender. Agora, esse custo aqui, não. Esse custo aqui eles não vão cortar. Façam o cálculo por baixo mesmo. 70 mil vezes 930 e vejam quantos milhões somente agora em 2024, em um cálculo bem por baixo, né? Assim, bem baixo mesmo, fora o custo de viagem com o presidente, quanto isso custou e por que a gente tem que pagar esses impostos tão altos. O governo não pode mais continuar usando o dinheiro dos impostos do povo que trabalha, que dá duro, para fazer esse tipo de coisa. Principalmente quando a gente vive num país onde as escolas estão caindo aos pedaços, as pessoas perdem a vida na fila do hospital. Então, assim, o mínimo que eles deveriam ter é respeito com o dinheiro do povo. Isso daqui é uma piada de péssimo gosto. E aí, meus amigos, o que vocês acham de tudo isso que eu falei para vocês? Conta para mim aqui nos comentários que eu quero saber. E por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima. Fui!